Fases chatas em jogos Ouviu buenos. essa frase várias vezes. Afinal, ela se aplica a absolutamente tudo nessa vida, incluindo videogames. E muito provavelmente você tem aquele jogo que você ama de coração, que considera uma obra-prima, um dos melhores jogos que você jogou na sua vida, mas quando você vai rejogar, lembra que tem que passar por aquela parte insuportável, por aquela parte muito chata que já te desanima só de lembrar que vai ter que passar. R2 Remake, a parte do esgoto. Nossa senhora. Eca, mano. Que nojo daquela parte, daquelas bolotas que você tem que passar, sabe? Que você tá preso ali, tem que passar por aquele corredorzinho lá até chegar na sala pra pegar o Flame Tower. Eu acho mais porre a parte do laboratório. No final, né? É. Que ali, tipo assim, o De jogo novo desvencia muito. por todo aquele sofrimento que você passou na primeira vez jogando. Tem Angry Buddha e Atreus no Bosque da Morte, velho. Ah, mas não é Nossa, da esse morte, jogo é de ferro. Pra mim é da morte. muito jogo que eu amo que passa Minha dignidade exatamente morreu ali. por isso. E hoje eu queria falar um pouco dessas partes chatas em jogos incríveis. Devil May Cry é de longe uma das minhas franquias preferidas. Sou completamente apaixonado por todos os jogos da franquia, mas é incrível como praticamente todos eles têm uma fase ou outra que consegue ser muito chata. Tem a missão 15 do DMC3 que você tem que girar os andares da torre, onde a fase quase que vira um labirinto Fala, gigante. Oliver. Tem a missão 19 do DMC4, onde você tem que ficar girando aquele dado maldito, com você tendo o risco de ter que reiniciar tudo de novo. No DMC5, todas as missões com o V são muito chatas porque o personagem é chato. Ah, não, porra, muito foda esse personagem. Nossa, para. Aí, Ô, aí, o combate pera aí, dele é pera aí. muito da hora, velho. Esse maluco, ele luta e farma Amigo tá a aura. amargurado. Ele farma a aura, Juregote. Porra. Sim, o amigo tá amargurado aí, pô. Tá Entre maluco, todas mó da hora. essas, a parte que eu considero de longe a mais chata de toda a saga são as missões aquáticas do primeiro Devil May Cry. Pois é, cara, muita gente até hoje tem pesadelos com o insuportável do Nightmare, mas eu acho que as missões aquáticas conseguem ser ainda mais chatas. E o motivo pra eu achar isso não é por elas serem difíceis ou irritantes, e sim apenas por elas serem muito monótonas. O Nightmare, pelo menos, tinha um nível de desafio da hora no gameplay. Ele exigia que você bolasse uma estratégia melhor para contornar os ataques irritantes dele, mas as fases aquáticas nem irritantes ou difíceis conseguem ser. Elas só são muito chatas por você não conseguir fazer absolutamente nada debaixo d'água. Você até enfrenta alguns inimigos debaixo d'água e tal, mas você só pode usar o arpão para atirar neles. E mirar com esse negócio é um parto completo, irmão. E o pior é que não tem só uma missão aquática no jogo, e sim duas missões. Por duas missões você tem que parar de espancar demônios pra nadar debaixo d'água. E é exatamente esse o motivo de eu odiar tanto essas fases. Elas quebram de forma abrupta o seu ritmo de gameplay. Uma hora você tá fazendo malabarismo com os inimigos, dando altos combos com sua espada, e do nada você tem que parar de fazer isso pra nadar Nossa, o navio no reset, mano. Porra, o navio é uma merda no reset. debaixo d'água e enfrentar Nossa, os bichos com horroroso. arpão, quebrando todo o flow do gameplay, tá ligado? Novamente, o problema não é a dificuldade das missões, e sim a base delas. Pensa que nas fases chatas dos outros jogos, elas só são chatas nas primeiras vezes que você joga. A torre do DMC3, o dado do DMC4 e várias outras são fases que depois que você pega o macete, você passa delas sem problema nenhum. Agora, essas missões aquáticas do primeiro DMC não tem isso. A primeira vez que você passa é exatamente da mesma forma que você vai passar na 100ª vez. E todas as vezes também vão ser muito chatas. Pelo menos é o que eu acho. É impressionante como não existe um jogo sequer onde a fase aquática consegue ser boa, né, cara? Devil May Cry 1 é um clássico do PS2. Vai tentar lutar com o Geraldão no The Witcher 3 no fundo da água pra tu ver. Se tu não sacalha a besta ali, meu amigo, é impossível, velho. Não dá não. Tenta lá dar... bater no fundo da água com ele. Não dá. O negócio é besta, Juregão. E valeu. Foda-se. E um dos meus jogos preferidos. Eu tenho um carinho absurdo pelo primeiro jogo da saga, mas toda vez que eu vou rejogar ele, dá uma preguiça absurda só de lembrar que eu vou ter que passar por essas malditas fases aquáticas.
DMC1, infelizmente, não é o único jogo da hora que tem partes chatas envolvendo água. Outro clássico do PS2 que é lembrado com muito carinho por milhões de pessoas, mas que inegavelmente tem seus momentos chatos, é o icônico GTA San Andreas. Essa franquia é outra que cada jogo com certeza vai ter uma missão memorável por ser muito chata. E a do GTA San Andreas poderia até ser a mais conhecida delas, que é a temida missão Supply Lines, onde você tem que controlar um aviãozinho de controle remoto para destruir algumas vans pelo mapa. Nossa, e de fato, essa missão missão é é bem inferno, chatinha e véio. muito irritante na primeira vez que você joga. Mas eu acho que tem um Controlar momento esse ainda avião é uma pior no merda. jogo que, assim como no DMC, não é pela dificuldade, e sim pela chatice extrema que essa parte tem. E também não é nenhuma missão do jogo em si. Calma que eu vou te explicar. Na missão Assalto Anfíbio, o Uzi pede para você invadir um navio sorrateiramente. Mas para facilitar essa invasão, o jogo pede para você primeiro pegar prática no mergulho para ficar mais tempo debaixo d'água. E o chato não é a missão em si, ela é da hora até. O problema mesmo é o processo para você pegar a prática de mergulho para poder fazer a missão, que é basicamente você ficar só mergulhando e emergindo por vários e vários minutos. E você com certeza já deve saber como esse processo é insuportável de chato, né, cara? Você passa fácil uns 30, 40 minutos só mergulhando e subindo, até conseguir a capacidade pulmonar suficiente para poder entrar na missão. Você passa tanto tempo assim justamente porque até o momento dessa missão... Cara, eu fiz esses dias aí a da Epsilon lá, mano. Deixei o boneco correndo quase 1 hora lá. O Michael correndo no deserto. Só que aí eu coloquei o seguinte, né? Elástico e peso no botão. Foda-se. não teve nenhum outro momento no jogo que você precisou mergulhar. Então a grande Eu não maioria fiz ainda a platina do San Andreas, preciso fazer. das pessoas chegava nessa missão com a Fiz a capacidade do Vice pulmonar zero, justamente por não ter mergulhado no jogo nenhuma outra vez, tá ligado? E isso é muito paia, cara, porque todas as outras missões que envolvem prática em alguma coisa, tem alguma forma de você pegar perícia muito mais rápido. Nas missões da One Cars, por exemplo, você precisa de mais perícia com carros, e tem uma autoescola de carros bem ali próximo pra você conseguir essa perícia. Na missão Voando Baixo do Toreno, onde você precisa pegar prática na pilotagem de aviões, bem ali do lado da missão, tem uma autoescola de aviação para você pegar perícia mais rápido também. Tem até mesmo autoescolas de veículos que você não precisa de perícia em nenhuma missão do jogo inteiro, como a autoescola de moto e a autoescola de barco, por exemplo. Mas para essa missão que envolve mergulho... Dizer que tem uma foto sua de colher. Que? Não existe aula de natação e nenhuma outra forma de pegar perícia mais rápido, restando apenas você ficar mergulhando por vários e vários minutos seguidos até conseguir perícia suficiente. Se eu não me engano, você até pode fazer esteira e pedalar na academia para aumentar a sua capacidade pulmonar, mas o processo consegue ser tão lento quanto, então não muda em nada. Com a quantidade imensa de conteúdo que foi cortado desse jogo, eu não duvido que eles tinham sim uma ideia... É referência de quê, gente? O que é isso aí? Não entendi. O que é essa porra de colher aí? de escola de natação em mente e só não tiveram tempo de colocar. Mas, sei lá, cara, de repente dava pra ter substituído a autoescola de barco pela de natação, só pra essa missão não ser tão insuportável, tá ligado? Eu amo GTA San Andreas de coração. Ele entra fácil no meu top 5 de jogos preferidos da vida e foi o jogo que de longe eu mais gostei de platinar. Mas toda vez que eu ia rezerar ele, já batia logo um desânimo quando chegava nessa parte chatíssima de praticar mergulho. Ainda no assunto de jogo da Rockstar, vou falar de um game que é um dos mais inovadores de sua época, que tem um gameplay divertidíssimo até hoje, mas que tem algumas partes dele que são tão chatas que às vezes Oliver, dá até preguiça de rejogar só de lembrar delas, que é o clássico Max Payne. O jogo oficialmente é da Rockstar, mas ele foi produzido pela Remedy, que desde aquela época já se mostrava uma empresa que era sinônimo de inovação. Eu tô vendo muito vagabundo sem sub aí mesmo, hein, mano? Não tem sub, não tem Prime. Eu não quero vagabundo sem sub Prime aqui, não. Pode ir embora, pode ir pra outra live. Não, sem sub Prime, fica com esses papos de colher aí, bagulho de youtuber. Pô, fodam-se. Pode mandar o Prime aí, hein? Ó, 10h51, até 11 horas, geral com Prime sub aí. Se não tiver, eu vou fechar o condomínio, hein?
E o Max Payne foi uma ótima amostra disso. Ele tinha um gameplay muito bom e fluido pra sua época, um level design impecável, onde ele te mostrava o caminho de forma intuitiva e imersiva, sem ter que colocar uma seta gigante na tela, e claro, a sua mecânica... quebrado caralho, se vira, fi. Sou que nem o Valdomiro, mano, agiota, faz empréstimo no banco. Foda-se. Mais marcante e memorável, o famoso Bullet Time. Só os lisos, mano, no chat? Inspira vários e vários outros jogos. É um clássico dos anos 2000 que eu gosto demais, mas infelizmente tem alguns momentos insuportáveis nesse jogo que ofuscam um pouco do brilho que ele tem, que são os benditos pesadelos do Max. Tem alguns momentos durante o jogo que o Max é dopado por alguma mulher e logo depois ele tem pesadelos envolvendo a família dele, e a gente tem que passar por esses pesadelos no gameplay, e esses pesadelos são muito chatinhos, cara. É um momento que o jogo quebra o ritmo frenético de tiroteio pra te colocar em labirintos. Porra, fica tudo aí dando sub pra lanzoca, porra. Se fuder, porra. Onde você fica perdido, e sessões de plataforma dificílimas de fazer. No labirinto, você precisa se localizar ouvindo o som da filha do Mac chorando pra achar a saída. Mas nessa parte tem um eco desgraçado. Então achar a origem do choro, mesmo usando fone de ouvido, é uma tarefa bem difícil. E as sessões de plataforma, então, são um verdadeiro inferno, brother. Nessa parte, você precisa seguir algumas linhas de sangue. Mas essas benditas linhas têm uma área de contato bastante imprecisa, onde muitas vezes você erra essa linha de uma forma meio bugada até, porque uma hora você tá pisando certinho na linha e quando dá um passinho pra frente, você cai lá no limbo e tem que tentar de novo. E quando você precisa pular de uma linha pra outra, então, é um verdadeiro pesadelo, amigo. Lembro como se fosse ontem da minha primeira vez jogando, eu passando mal de raiva nessa parte porque direto eu tava errando esses saltos, justamente pela física nessa parte ser extremamente imprecisa. Por ser um jogo focado no gameplay de tiro, é compreensível que os saltos do jogo não sejam tão precisos. Mas, sei lá, cara, já que não são precisos... E ele me lembra o Punisher. Era melhor nem fazer essas sessões de plataforma, tá ligado? Diferente das outras partes que eu falei no vídeo, que são apenas chatas e monótonas, os pesadelos do Max são chatos e difíceis ao mesmo tempo. São chatos porque são momentos que você para de dar tiro pra ficar preso em labirinto, e difíceis porque as sessões de plataforma são horrorosas. Fora que essas partes quebram todo o ritmo de gameplay da hora que ele tem. Mas devo dizer que apesar disso, essas partes são muito macabras. Pode até te dar um pouco de medo se você nunca jogou. Max Payne é um jogaço e um dos mais revolucionários de sua época, mas mesmo... Não, esse não, DK. Aliás, preciso fazer. Sendo eu preciso fazer a trilogia Fear, eu joguei também. Baita jogo, infelizmente, também tem suas partes bem chatas. E pra fechar, eu vou falar de um dos jogos de super-herói mais queridos dos últimos anos, que eu e muitos outros gostam bastante, mas tem algumas partes que é de consenso geral do público que são muito chatas, que é o Marvel's Spider-Man de 2018. Há muito tempo, o Homem-Aranha vem se tornando um dos, se não o herói mais popular do mundo, mas até uns anos atrás, ele não tinha um jogo com a experiência definitiva do herói. Não tinha aquele jogo tipo, pô, eu sou fã do herói, então é obrigatório que eu jogue ele. Claro, tinha o clássico Spider-Man 2 de PS2 que é incrível, mas apesar dele ser maravilhoso... Pô, tinha vários. Não, obviamente, igual do Insomniac, né? Porra, até o de Play 1 era uma delícia. Eu jogava no Dreamcast o de Play 1 também. Tinha a trilogia, aí depois teve os de Play 2, aí teve esses que eu tô fazendo agora, que é o Web of Shadows e o Edge of Time. Tem um outro também que não tem platina, qual que é? Ah, não vou lembrar. Foi um jogo feito só por conta do filme, entende? Ele tinha um bom gameplay, mas a história dele era bem meme. Não dava nem pra levar a sério, tá ligado? Fora que hoje em dia... Cara, no teu Elden Ring completo eu joguei, porque quando eu tava fazendo, eu tava fissurado, eu tava ao vivo na Twitch. Então, cara, quando eu tava jogando Elden Ring, eu não tava gravando, mano. E aí, por alguma merda, o que eu fazia sempre? Todo boss eu dava play. Então eu gravei todos os bosses, mas eu não tenho a gameplay extensa, né, corrida.
Ele envelheceu muito mal, coitado. Ele não é como um Batman Arkham, por exemplo, que mesmo sendo jogos mais antigos, jogar eles hoje em dia continua sendo a experiência definitiva do herói nos games, sacou? Porém, em 2018, Marvel's Spider-Man foi lançado e logo de cara já se tornou a experiência definitiva do herói em um jogo. Web swing viciante, gráficos muito bonitos, um combate muito da hora, uma variedade muito boa de vilões e principalmente uma história que se leva a sério. Uma história que é tão boa que até hoje muitos consideram essa uma das melhores histórias do Homem-Aranha no geral. Era o pacote completo do que um bom jogo do Miranha precisava ter. Mas meio que tudo isso parava no momento que você precisava jogar com Miles e com a MJ, que são partes que quebram todo o seu ritmo de gameplay, cara. Uma hora você tá com o Peter soltando teia pelos prédios, metendo porrada em bandido e tal. Aí do nada você tinha que parar de fazer isso pra jogar uma missão stealth com o Miles ou com a Mary Jane, que não podem lutar, não podem se defender nem nada, apenas se esgueirar pelos inimigos sem chamar a atenção deles. E eu nem preciso dizer Pô, mas isso não é rapidinho? o quão paia isso é, né, cara? É como se você estivesse jogando, sei lá, um Batman Arkham Knight, e aí você tivesse que parar de bater nos bandidos pra, sei lá, entregar chá com o Alfred, tá ligado? Esses momentos até que fazem sentido pra lore, e eu até entendo que eles tentaram variar um pouco o gameplay pro jogador não enjoar do Miranha e tal. Porém, se fosse só um momento ou outro que trocasse pra eles, acho que já seria ok. Mas, cara, são muitas vezes que você precisa largar o Peter, o herói da hora que dá porrada na galera e solta teia, pra trocar pra MJ e pro Miles, que não fazem nada, tá ligado? Mesmo com absolutamente ninguém gostando dessas partes, isso também veio a se repetir no Spider-Man 2 de 2023. Mas diferente do primeiro, que muita gente ama até hoje, o 2 foi amado apenas durante o lançamento, porque um tempinho depois ele passou a ser odiado pela galera. Inclusive eu conto melhor esse e outros casos nesse outro vídeo, onde falo sobre jogos que foram amados no lançamento e se tornaram Opa, olha eu ali. odiados com o passar do tempo. É um vídeo muito bom, cara. Cola lá que eu garanto que você vai gostar. Gostaria de agradecer imensamente. Aí, se inscreva no canal do Zequinho. É, cara, tem vários pontos, né? Tem vários jogos aí. Eu achei que ele ia colocar, pai. Ele não colocou a parte do Bosque de Ferro do God of War, mano. Nossa senhora. Fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, mano. Pra você colocar. Rapaz, essa parte do Bosque de Ferro. Jesus amado. É tenso, viu? É tenso. É complicated. É complicated. Vamos lá, deixa eu ver aqui o vídeo do Mamãe Te Olhei. Que é um vídeo sobre GTA 6.